Mestre do Metal. Melhores projetos, primeira temporada. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi para o meu amigo Bill. Nós pegamos uma cabine de um caminhão International 1948 e colocamos num chassi de reboque moderno. Não foi uma parada fácil de fazer. Suamos a camisa. A carroceria precisava ser mais larga para caber no chassi, então eu comecei pelos paralamas dianteiros. Nós colocamos essa cabine sobre o chassi e ficou o bicho. Eu gostei bastante. A maior preocupação do Bill é quanto ao acesso ao motor. Ele gosta da ideia de uma porta estilo velha guarda, de alçapão no capô. Eu acho que a gente pode fazer melhor. O plano aqui é que a dianteira do caminhão, o capô, os painéis laterais, os paralamas, o para-choque, os faróis, o que você quiser, que tudo deslize para frente e saia do caminho. Quer checar o óleo? Não tem nada para te impedir. Eu ajudei no projeto de um caminhão muito legal. Eu mostrei ao Bill um monte de fotos dele. E eu acho que podemos usar o mesmo processo aqui, só que numa escala maior. Nós precisamos trocar isso por um mecanismo de deslizamento. Estou pensando em algo como o trilho de guincho. Tá vendo esses dois tubos telescópicos quadrados? Se tivéssemos um material genérico... Eu tenho uns tubos lá no cavalete. Eu quero que você dê uma olhada. Talvez sirvam para isso. Essa é a peça, cara. Eu tenho uma ideia para fazer o nariz deslizante retrátil. Eu tenho esse receptor de engate de reboque e ele tem a parte de dentro para isso. Viu que é diferente do tubo externo, que tem as bordas arredondadas? Então, ele desliza muito bem. Eu pensei em tirar a ferrugem, mas parece que ela age como um rolamento. Então, isso vai ser colocado no chassi do caminhão, dois deles, paralelos. Eu vou cortar duas partes disso e a dianteira toda vai correr para fora. E ele se inclina aqui. Então ele vai deslizar para frente do caminhão e se inclinar para cima. É um tubo de aço telescópico quadrado. É super forte. Eu desconfio que vai ficar perfeito. Tudo é simples na teoria. É aí que nós prosperamos. Fazer na prática são outros 500. Esse projeto precisava de muita reforma debaixo da estrutura. Isso só para medição. Eu nunca montei uma dianteira deslizante num veículo tão grande, então eu tinha que ver em ação. É só a droga de um paralama aqui. E desse lado nem levanta. Que beleza. Todo esse trabalho, e ao chegar na hora da verdade, ficou preso. E logo com o Bill ali olhando. Que maravilha. Não se mexia. Não se mexia. Eu voltei a achar que o maldito era tão pesado que não fosse dar. E eu pensava, ai meu Deus, e agora? Quando você tem milhões de soldas, a chance de algumas acabarem se prendendo à cabine é bem grande. No final, foi isso que aconteceu. Esse capô não levantava direito porque estava soldada. Agora sim. E ele vai inclinar. Desse jeito. É isso aí. Temos uma dianteira basculada. Ficou incrível. Muito legal. Tudo que eu esperava que fosse. Quase fui nocauteado, mas aguentei firme. Fiquei tonto, me esquivei, me defendi, mas venci. Foi muito sangue, suor e lágrimas que ele deu por isso aqui. Acabou que o caminhão ficou muito bom. O que eu mais gostei nele foi a visão da dianteira. É óbvio que sabemos que os paralamas foram alargados, mas ninguém imagina à primeira vista. A gente acha que é um baita de um caminhão. Eu não mudaria nada nesse caminhão. Gostei de tudo nele, de tudo, graças ao Ian e sua persistência e suas habilidades. É um caminhão multifuncional. Ele vai servir como um caminhão plataforma, um caminhão de carga, uma van. Ele faz de tudo. O caminhão do Bill se tornou um dos meus projetos favoritos. Minha maior satisfação é que o caminhão é um veículo de trabalho, o que é bem maneiro.
Um outro projeto que eu fiz foi um Fusca 64 super customizado. Baseei ele num carrinho de brinquedo que eu ganhei. Uma das peças customizadas mais legais foram os faróis e os suportes. Esses faróis são uma viagem. Na verdade, são peças de alumínio escovado que eu encontrei no ferro velho. Eu praticamente fiz a unidade inteira. Eu tinha lentes de vidro e fiz todo o resto. As lâmpadas de feixe selado que eu colei por trás dessas lentes antigas são faróis alto e baixo de 12 volts. Parece uma peça de carro antigo, mas é feita à mão. Irado. Outro detalhe maneiro é como é montado no carro. É um tubo redondo que você pode ajustar para cima e para baixo. Pode mover para a direita e para a esquerda. Dá para ver que o pneu chega bem pertinho. Aí, quando o capô abaixa, essas formas estranhas contornam o capô. Dá pra ver a diferença quando paramos ele ao lado de um Fusca original. Eu me amarrei no alinhamento e na linha do teto extremamente cortada. Outra coisa que eu curto bastante quando corto o teto é todo o visual da dianteira rebaixada no design final. No começo eu estava construindo o carro para mim, mas eu coloquei ele para vender e foi assim que conheci o Mark. Ele virou um grande amigo e um cliente de longa data. Uau! Que loucura! Que loucura, cara! Meu nome é Mark Hayward, sou de uma cidadezinha próxima a Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Queríamos vir até a Califórnia conhecer o Ian e pegar essa bela joia parada ali. Que legal! Eu caibo aí, você tem 1,87, né? Tenho. Ah, tenho. Vai dar tudo certo, cara, tudo certo. Podemos dizer que compramos o carro sem ver. Foi uma coisa tipo bater o olho e gostar. Fizemos contato por e-mail e ele disse, talvez vocês estejam interessados no meu Fusca. Ele enviou uma foto e fechamos negócio. Como é que não pode gostar daquele carro? É fenomenal. O Mark não comprou só o Fusca. Ele trouxe outro projeto para que eu trabalhasse também. Olha, eu tenho uma coisa para você. Beleza, eu soube que havia um pequeno tesouro no reboque. Eu tenho um pequeno tesouro no reboque, vindo direto do norte gelado. Eita, que negócio é esse? É um Henry J. Fala sério. É. Acho que eu nunca vi um. Interessante, ele não tem porta-malas. Que tipo de carro não tem porta-malas? Vivi, eu temos projetos, nunca vou realizar. Então, tudo bem, vamos dar um para o Ian, ver o que ele faz. Se ficar parecido com aquele Fusca azul, nós vamos receber um belo de um Rot Rod. Vendo o trabalho dele, através do vídeo, vendo o carro agora pessoalmente, eu confio nele 100%. Eu acho que ele é criativo, é só deixar nas mãos dele. E é isso que ele fabrica e produz. Eu tenho fé que ele vai transformar o projeto que deixamos para ele aqui em alguma coisa grande. É um cara que pode transformar nada em alguma coisa. Isso é fenomenal, na minha opinião. A primeira vez que vi o Mark, eu mal sabia que ia trabalhar num dos projetos mais malucos. E esse Henry J era só a ponta do iceberg. Foi um trabalho bem técnico, mas eu sabia que eu queria manter o máximo possível do teto traseiro. Então eu comecei na dianteira e fui fazendo até a traseira. Já terminei as colunas A. Agora eu estou totalmente envolvido com o corte desse teto. Essa é a altura do teto. Eu não queria cortar esse teto e ampliar, mas eu não tenho outra opção. Eu comecei a observar e percebi que esse trilho está afunilado. Então eu acho que eu vou poder tirar uma vantagem disso. Parece que o trilho é reto. Ele vai reto da porta até a coluna B. E daí ele começa a funilar. Se eu tivesse que prender a coluna B, endireitar ele e puxar a traseira do teto para fora, ele ficaria reto até o final. Seria muito mais fácil deixar o trilho de lado. Mas mantendo ele no lugar, as pessoas vão pensar que é uma peça de fábrica e logo vão começar a comentar. Então, é isso que eu vou fazer, cortar o teto inteiro, de ponta a ponta, de cabo a rabo. Eu achei que esse carro seria mamão com açúcar. Eu falei com o cliente que seria como o Fusca que eu montei para ele.
aquilo foi moleza. Me ferrei. Você nunca sabe no que vai se meter. E o jeito de resolver é seguir adiante. Seguinte, eu vou fazer um corte até a coluna B. E provavelmente vou fazer um corte de alívio dentro, para ver se consigo torcer um pouco, mas estou sentindo que eu vou ter que cortar até a frente. Esse é um território desconhecido para mim. Eu só vou no tato. Vou fazer um corte de alívio na parte interna da estrutura e depois vou prender a estrutura de metal aberta para ver como fica. Essa é a parte delicada, porque ao retirar esse painel, eu posso soltar o trilho, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Essa é a parte complicada. Vai dar certo. Eu não vou nem ter que cortar a parte da frente da coluna B. Eu só tenho que colocar um batente na parte de trás da estrutura. E esse cara vai entrar certinho. Foi uma cagada. Eu fiz alguns cortes, empurrei a peça e ele entrou exatamente no lugar que tinha que entrar. É, por isso que eu cobro caro. Maravilha. Eu sei que parece moleza, mas o fato é que eu já cortei muitos carros e sei exatamente onde os painéis são mais flexíveis. E é por isso que eu acertei na mosca. Eu vou soldar bem aqui agora, como eu já planejava fazer. Os cortes no teto acabaram ficando menores do que eu imaginei que fossem ficar, o que foi um alívio enorme. Assim, foi só questão de cobrir os buracos com uma chapa de metal e fazer o acabamento. Esse tipo de trabalho é muito chato, mas são os resultados finais que mostram todo o esforço desde o início. Eu acho que, nesse caso, o corte dele foi bem sutil. Podia ter ficado mais radical. Parecia limpo de todos os ângulos e era isso que eu queria fazer. O aniversário da Pat, mulher do meu amigo Dom, tá chegando. E ele quer dar um presente muito legal pra ela. A família dela tem um longo histórico com bugres de dunas, então ele tá pensando em montar um pra ela. Vai ser uma surpresa enorme pra ela. Quando ela era criança, o pai dela comprou um bugre Meyer-Manx assim que foi lançado. Minha mulher tem muitas boas lembranças daquele bugre nas dunas de Pismo Beach e em outras regiões arenosas. Dom é fanático por carros. A mulher dele já é um pouco mais conservadora. Ela sempre imagina o que ele está fazendo aqui. Ele tem uns 6 milhões de carros. Acho que esse bugre de duna pode convencê-la. Talvez desse jeito a gente consiga trazê-la para o nosso lado. Sabe, vai ser o máximo dirigir um carro tão legal. Especialmente feito pelo Ian, porque ele é muito criativo. Desde que comecei esse projeto, eu tenho pensado no motor. Eu procurei no Dom, como sempre. Ele tem muita coisa. Achei um motor elétrico para a empilhadeira em uma pilha de peças. Eu vi uns motores elétricos, um monte de chaves, controladores de velocidade, só coisas elétricas. E aquilo me fez pensar, enfim, um bugre de areia elétrico. Ninguém tem isso. Muitas das minhas ideias parecem malucas na hora, mas, na verdade, terminar é o grande desafio, não é? É quase como uma cena do médico e o monstro. Eu tive que fazer esse motor elétrico funcionar com o eixo da transmissão do Fusca. Tentei fazer o acoplamento o mais simples possível. Eu usei um disco de embreagem velho e então soldei ele a uns pedaços de tubo. Isso encaixa no eixo de transmissão do Fusca. E aí, o que acha disso? Tem que funcionar. Vou usar a caixa de marchas Volkswagen padrão. Tem ponto morto, o que é perfeito. Eu não preciso me preocupar com os pneus girando. É tipo um modo de segurança. Vou dar a partida no motor e ver o que acontece, sem estresse. Ah, isso é um porre. Parece que tudo que tem que dar errado vai dar. Acontece que o motor elétrico gira ao contrário de um motor Volkswagen. Isso significa que nós temos 4 marchas ré e uma marcha para frente. A ré está engrenada. A roda teria que ir para frente. Eu preciso resolver isso. Eu não vou ficar parado pelo fato de que a ré é para frente. Às vezes as coisas dão errado para mim. Então, bola para frente. Primeira marcha.
Aqui. E depois segunda. O motor elétrico ia girar apenas em uma direção, e era em sentido inverso. Então eu pus o carro em ré e fiz 4 voltagens diferentes que rodavam o motor em velocidades distintas. Com 4 baterias, você terá 4 marchas. Vai chegar a 1.600 km por hora. Eu fiz o acabamento, pintei e fiz um teste rápido de direção antes de mostrar para Pat. E andou benzaço. O carro se saiu muito bem. Eu mal podia esperar para levá-lo para Pat e ver a reação dela. E aqui está o seu presente de aniversário. Ai, eu adorei. Que legal. Ela adorou. Ela gostou muito mesmo. É muito legal. Eu gostei do brilho e gostei do vermelho. Gostei das listras. Ele chama muita atenção. É muito legal, eu gostei. O que eu mais gostei no carro foi o Ian ter transformado ele em elétrico. Eu achei sensacional. Isso mostra o quanto ele é talentoso. Mas é tranquilo para dirigir. É muito divertido. Eu adorei! O interessante de todo esse projeto é que a família da Pat se amarra em bugres de dunas. Aliás, por anos, tipo velha guarda, quando a moda começou. Então, ao restaurar esse sobrevivente original e devolver para ela, foi como fechar um ciclo. Nós estamos em Ventura, Califórnia, na Chopper Fest. Eu tô dando uma olhada para ver o que tá rolando. Tenho umas ideias para uma moto que quero construir e preciso saber o que tá lá fora. Parece que o mundo das motos ficou girando em torno do que é popular e tem estilo. Para mim, a onda das choppers, que rolava nos anos 60 e 70, representa o que há de melhor. Boa parte da cena chopper veio desses fabricantes. Honda, Suzuki, Denver's Choppers, que fazia quadros para esses motores. E acho que tudo isso era muito legal. Eu quero usar o estilo dessas motos super compridas, só que sobre 3 rodas. As conversões para triciclos sempre foram populares entre os motociclistas. É difícil fazer algo com estilo nesse design de 3 rodas, mas eu vou dar o máximo de mim e tentar fazer acontecer. Esse projeto era focado no visual. Assim que eu conseguisse decidir sobre o motor e o chassi, restava mesmo ter um assento e o modelo da carroceria. Essa moto tem uma traseira sólida, é rígida, não tem suspensão traseira. Eu preciso de um assento confortável. Eu estava procurando por assentos de motos, celas para montar, carrinhos de mão, qualquer coisa. Acabei de me tocar. Eu tenho sentado e trabalhado nesse maldito banquinho há 10 anos, 8 horas por dia. Ele é perfeito. Olha aí. Eu quero que o assento fique bem em cima do eixo. Assim que eu coloquei no lugar, eu pensei, uau, é baixo, tem encosto, muito amplo, perfeito. Com o assento no lugar, eu quero começar a montar os paralamas. Isso aqui é um criador de arcos improvisado. Eu preciso criar um raio em torno desses pneus. Tem várias maneiras de se dobrar tubos. Às vezes, eu faço um perímetro. Dá certo pra mim. Solde uma ponta. Vire ao contrário. Gire a rodinha. Esse aro fez um anel muito pequeno. Eu vou usar esse pneu para esticá-lo. É sempre bem mais fácil abrir o arco do que tentar fechá-lo. Aí sim. A ideia aqui é fazer com que o arco fique a apenas 1 ou 2 centímetros de distância da superfície por toda a volta do pneu. Mais ou menos aqui. Vamos começar a sessão de espancamento. É mais ou menos assim. Isso dá um espaço de 1 dedo que eu quero no perímetro, na volta toda. Dá pra ver que oscila pra baixo, depois pra fora e volta pra baixo. É uma única folha de metal.
No fim das contas, eu vou pintar esses paralamas como se fosse um show de horrores circense, para parecer que ela foi arrancada de uma atração de um parque sinistro. A minha ideia sempre foi deixar parecido com um brinquedo gigante. Dá uma olhada nas rodas. É uma coisa a se pensar para um projeto. Como se vê, ficou ótimo. Eu vivo para isso. Foi divertido levá-lo para a exposição Born Free e ver que as outras pessoas curtiram também. Hot Rods são carros puramente norte-americanos. Eles surgiram com os primeiros Fords, a maioria Fords dos anos 20 e 30. Pelo que eu soube, soldados voltaram para casa da Segunda Guerra Mundial e queriam acelerar. Eles foram fabricados de carros baratos, que estavam parados esperando para se tornarem Hot Rods. Esses carros são muito procurados. Eles fazem réplicas em fibra de vidro ou todo em aço. Então, encontrar uma carroceria original que esteja inteira já é a melhor maneira de começar. Ian e eu somos amigos faz muito tempo. Já trabalhamos juntos em diversos projetos. Ele fica animado quando vem aqui e vê meus projetos. Eu gosto de coisas simples, enquanto o Ian é muito mais criativo. Isso aqui é material ideal para um Hot Rod. Ele está meio castigado. Precisa ser restaurado e todas as peças mecânicas estão no lixo. Mas para um Hot Rod, essa carroceria está perfeita. Uma das coisas mais exclusivas desse projeto foi o teto. Todo modelo A tem um buraco no teto. Não tem jeito. Um dos fatores legais é que isso dá uma oportunidade para deixar a sua marca. Eu tenho procurado por tudo quanto é canto, tentando descobrir o que vai ficar legal. O Dom tem um monte de tetos de van, tem capôs de carros, tampas de malas, todos os tipos de coisas. Dando uma olhada, me deparei com um capô de Mustang bastante danificado. Esse é um capô de Mustang 69. Foi perda total. Eu cortei mais ou menos do mesmo tamanho da abertura no teto do modelo A. Ele tem uma elevação bem maneira no meio e não serve como capô para substituição. O contorno encaixa. Ele tem esse detalhe maneiro aqui no teto. O que me conquistou foi a elevação no capô. Ela me fez lembrar imediatamente do recurso dos anos 50, onde eles usavam entradas de ar no teto do carro. É isso que eu espero fazer. Eu já tenho tudo planejado na minha cabeça. Enquanto o Ian estava lá fora, eu me adiantei e comprei essas lâmpadas de LED. Na minha ausência, o detalhe do capô, um elemento maneiro de estilo, virou uma terceira luz de freio. Muito interessante. Eu gosto da praticidade da segurança do veículo. Como o carro vai ser muito baixo, acredito que seja útil posteriormente. O que ele fez foi passar a fiação pela carroceria e colocou os LEDs aqui dentro. No final, o que importa é a criatividade, sabe? É uma terceira luz de freio bem personalizada. Oh, olha só para isso! Todos vão me ver a quilômetros de distância. No fim das contas, o Dom ficou bem feliz. Ele tem um hot rod maneiro e adora dirigi-lo. Eu estou muito feliz com o resultado, porque é fácil de entrar e sair do carro. É gostoso de dirigir. Esterça bem, faz curvas bem, freia bem e a esposa pode entrar e sair dele bem também. Eu estou muito feliz. Eu não poderia pedir alguma coisa melhor a uma pessoa do calibre do Ian para me ajudar no meu próprio projeto. O grande segredo da customização dos anos 50 são o estilo, as linhas e a silhueta. É um lance altamente artístico. O que a maioria das pessoas tenta fazer com esses carros é deixá-los melhores que os originais. Cada um tem sua opinião, e por isso não existem dois carros iguais. Meu amigo Bill tinha um Oldsmobile 55, 4 portas. A ideia inicial era dar uma modernizada nele, mas é claro, à medida que as coisas foram rolando, foi ficando mais envolvente. Assim que eu cortei a parte de cima, Bill curtiu bastante. Ao ver o teto 7 centímetros mais baixo, eu sabia que tinha acertado. Mas rodeando, observando, eu via que precisava de mais alguma coisa. Eu já cheguei até aqui com corte. É um carro muito bonito. Eu acho que o seu valor aumentou.
Mas se for convertido para 2 portas, com o teto cortado, esse carro vai valer ouro. O Ian agora quer transformar ele num 2 portas. Eu realmente não quero que se torne um projeto grande e demorado. Eu disse a ele, se conseguir fazer... Tomara que ele tenha as peças que precisamos. Maravilha, eu acho que esse serve. Pegar as 2 portas. Também pegamos um novo para-choque. As portas eram muito maiores do que as dianteiras originais, então eu precisava ver o que era necessário para fazê-las funcionar. A conversão de 4 para 2 portas não é nada fácil. Eu tenho que começar agora mesmo. Tenho que provar para o Bill que vai funcionar. Felizmente, o batente da porta do carro doador é compatível com essas portas. Eu sei que algumas dimensões são um pouco diferentes, mas acho que eu consigo. Alguns parafusos e a porta vai encaixar. Se a porta não encaixasse, acho que teríamos que voltar para 4 portas. Eu supus que encaixaria e tive sorte. Eu usei uma porta traseira original para completar um dos painéis traseiros. Aí o Bill e eu decidimos fazer uma pintura de 2 tons. Esse carro precisava de alguma coisa que se destacasse, então eu chamei meu amigo Scratch. Ele faz o melhor pinstripper do mundo. Eu acho que esse será o toque final perfeito. Quando eu vi o Oldsmobile pela primeira vez, eu estava caminhando pela rua e passei em frente a uma oficina. Aquele carro estava bem ali, no meio daquele espaço. E isso me traz muitas lembranças, é bem nostálgico para mim. Eu achei legal que eles não trocaram a grade ou outra peça do tipo, porque eles já cortaram o teto, então ele ficou com um ar de carro veloz, mas ainda é elegante. Tipo, comigo ninguém pode. O Scratch gosta muito de Oldsmobiles e de uma boa e velha customização. Eu sabia que ele faria o melhor pinstripe de todos, mas o Bill não estava botando fé. O que você acha? Eu estou pensando em algo mais conservador do que o que você deve ter em mente. Eu sou super conservador. Eu sei que é bem difícil acreditar. Olha eu só, sei, duvida? eu sei, é difícil acreditar nisso, mas esse cara aqui, ó... na frente do capô, no meio da tampa do porta-malas, e nós também tiramos o emblema da marca. E sobre os faróis dianteiros e os traseiros, porque é ali que eles davam acabamento aos faróis dianteiros e traseiros. Mas o que acontecia é que o trabalho de customização era tão demorado e os carros ficavam tanto tempo na oficina que eles começaram a pensar, vamos comprar um carro de fábrica. Rebaixamos ele e fazemos a pintura. Uma pintura no estilo da de fábrica. Vamos proteger e usar um spray de outra cor ou ainda proteger uma área e fazer striping. É bem isso que estamos fazendo. Eu gostei muito do pinstripping. Ele é sutil, mas ficou lindo no final. Terminei o carro e coloquei na estrada. O Bill ficou super feliz. Nenhum desses projetos para os quais eu chamo o Ian são simples. Esse foi um compromisso dos grandes. Esse carro foi mesmo difícil. E ele fez um trabalho sensacional nele. Olha só para ele. Ele estava realmente nas últimas com o carro. Eu adorei o jeito do Oldsmobile quando foi finalizado. Tava bem elegante, nada muito louco. É sempre legal ver um belo carro antigo na estrada. Esse projeto seguinte foi um projeto meu. Foi uma van Metro 1949 da International Harvester. É uma picape de entrega que eu coloquei num chassi moderno de caminhonete. Esse programa foi só sobre o interior. Eu já fiz muita coisa aqui, mas nas vans customizadas mais maneiras, o que conta é o interior. E se você quiser dar uma festa aqui dentro,
não vai rolar mesmo. Eu preciso ajeitar. O mais legal nessa van é que ela é diferente, é muito rara. Eu já tive várias Kombis desde os meus 15 anos. Eu sempre adorei. E essa van é como se fosse a irmã mais velha da Kombi. Ela é maior, pode rebocar e tem um bom motor V6 com transmissão manual. São as mesmas ideias da Kombi, só que é mais rara e mais legal. O meu conceito para esse projeto é de um veículo com dupla função. Durante a semana é uma van de trabalho. No fim de semana, um veículo de recreação. Eu quero que seja possível converter de van de trabalho para trailer facilmente. Eu chamei meu amigo Bob para me dar uma ajuda. Ian está trabalhando num projeto em que eu posso ajudar. Ele disse que precisava da minha ajuda, então eu vim trabalhar com ele mais uma vez. Sempre que eu tenho oportunidade, eu adoro vir aqui. Esse é o começo da plataforma traseira. A ideia é que os painéis dobrem e funcionem como paredes da van quando estiver no modo de trabalho. E se for para acampar ou alguma coisa assim, nós teremos um grande tapete, uma cama onde dá para dormir. Bom, eu vou começar a trabalhar na estrutura do ferro em ângulo. Eu trouxe material para fazer dobradiças. O Bob vai construir as dobradiças e eu vou ficar com a estrutura. Esse é um projeto bem simples de dobradiça. É só um eixo sólido que se encaixa dentro de um cilindro. O Bob vai cortar várias dessas peças e ver se encaixam direitinho. Como somos fabricantes e lanterneiros também, nós não gostamos de comprar dobradiças quando podemos fazê-las. Preciso de material para as paredes. Elas vão ser forradas. Eu tenho 2 chapas acrílicas plexiglass que vão ficar perfeitas. Você pode usar qualquer coisa. Vai ser coberto com vinil no fim. É só cortar e colocar uns parafusos. O que você acha, hein? De repente, 2 puffs, bongos... Um cooler cheio de bebidas geladas. Eu pensei muito em como aquilo ia funcionar e decidi colocar a estrutura contra os batentes das portas. Quando a gente levantasse, eles ficariam presos no lugar. E funcionou. Eu tô animado para fazer o interior e eu estou feliz pelo Ian, por ele ter feito esse projeto para si próprio. É muito legal mesmo. A van está pronta. Eu já instalei os airbags e agora é só rodar. O grande segredo por baixo é que a minha velha picape de trabalho é uma picape GMC 1988. Do radiador ao tanque de combustível. Eu modifiquei tudo e instalei uma carroceria de International. Ela anda como um veículo moderno. Tem um motor Vortec V6 com transmissão manual de 5 velocidades, é equipada com airbags, anda pra caramba. Escolhi esse vinil cor de vinho pro interior, porque eu achei que daria um ar de riqueza. Sabe, o exterior da van é meio sem graça, mas quando você vê por dentro, é muito especial. Gastei um tempão com a estrutura dobrável das paredes. O que eu queria é que fosse usável. Então, o mecanismo de dobradiças e aço que eu inventei funcionou muito bem. O conceito da van é baseado na usabilidade. Não é um carro de exposição. A parte traseira está configurada para carregar e transportar o que for ou para servir como trailer. Essa é a ideia. É um veículo utilitário. Eu ainda tenho essa van. Fico feliz de não ter me livrado dela, porque o meu amigo Rich Evans vai usá-la na empresa de pintura vintage dele, como veículo de exposição. Um dos projetos mais loucos que eu fiz na primeira temporada foi para o meu amigo Victor. Ele queria fazer um teto de plástico para o Thunderbird 1962 dele. Eu nunca tinha feito um teto antes e criar uma cúpula daquele tamanho acabou sendo muito difícil. Para conseguirmos fazer, eu tive que construir um forno gigante para poder esquentar o plástico. O grande desafio é tentar descobrir como aquecer o plástico. Eu tô ficando sem ideias. Tô conversando com o Victor sobre isso. E ele disse, vamos precisar de algum dispositivo de ignição ou elementos. Eu tenho perfeito, só me deixa terminar meus bifes. Ele faz muito churrasco com a família. Eles fazem grandes eventos em família, saem de férias. Eles costumam viajar muito de trailer. E eles têm 2 churrasqueiras comerciais enormes. E ele acha que vai dar conta. O Victor e eu compartilhamos algumas mesmas características. Eu acho que essa ideia da churrasqueira deve ser exagero. Ele está convencido de que vai funcionar. Tudo que eu tenho que fazer é provar. Cada churrasqueira tem 2 tanques de propano. Então, temos tanques de propano de 15, 18 litros, que é a capacidade suficiente. Contanto que consigam aquecer o volume de ar, deve funcionar. Só temos que tentar.
Se vamos ter a quantidade certa de calor ou não, só vamos saber na hora. Calor faz. Vamos colocar a tampa. Junto com a abordagem de baixa tecnologia, eu tenho alguns tubos, medidores simples e alguns encaixes de ar. A ideia é criar uma fonte de ar controlada para inflar essa coisa. A temperatura ideal é de 190 graus Celsius para esquentar o plástico. Eu tive a brilhante ideia de usar um termômetro a laser para verificar a temperatura. E sim, as leituras são compatíveis. Está aquecendo e parece que vai rolar. Estranho, à medida que a chapa de plástico passa a esquentar, começa a deformar. Parece que está empenando. Então, tinha que colocar um pouco de pressão de ar. Ian foi estrategicamente injetando ar e aquecendo, e eu fui lá, saindo de um projeto em que estava trabalhando, e disse: Ian, manda ver, vamos levar ao limite. Sim, capitão. Levando ao limite. Vai com tudo aí. Requisitado. Não deu certo. Desligando. Eu olhei para o lado por um segundo e foi tipo assim: o que foi isso? Em 2 minutos, o plástico começou a ficar retorcido e inchado. Aí eu pude ver a cara do Ian, tipo: o que foi que você me obrigou a fazer? Eu desliguei tudo, mas vai derreter o plástico todo. Eu dei uma espiadinha rápida pelo buraco e nem vi o que estava acontecendo. Eu só vi a chapa de metal. Eu não entendi o que aconteceu, porque parece que tudo ficou estraçalhado. O negócio está desmoronando. Eu não sei o que fazer. Eu enfiei o meu braço no forno para sustentar a chapa e dar uma olhada e estava tudo destruído. Temos que levantar a tampa e ver o que deu errado. Aqui, ó. Parece que o metal e a madeira se soltaram da tampa da caixa. Destroçou a tampa. Na verdade, nós danificamos e empenamos o primeiro molde. Eu disse para o Ian aumentar a pressão e isso foi um grande erro, mas aí é um bom começo. Esse molde estava 2 vezes maior do que está agora. O que aconteceu foi que perdemos pressão de ar e encolheu. Que droga. Para a maioria das pessoas, parece um fracasso. Eu vou tentar melhorar. Depois que foi destruído, nós reconstruímos o molde e fizemos muito mais resistente. Típico do estilo do Victor, ele quis melhorar ainda mais e fez um formato inteiramente novo. A parte boa é que está funcionando como todo o resto. O calor está distribuído, a parada está inflando, está ficando bom. Ah, olha a dianteira. Olha só, demais. Conseguimos. Eu não posso forçar mais. Eu vou levantar. É hora da verdade. Ah, conseguimos, cara. Olha só pra isso. Era isso que eu estava querendo. Tudo parece ótimo. Nós conseguimos o formato que queríamos. Agora vamos deixar esfriar, tirar da caixa e soltar a peça. Peguei uma placa de MDF de uns 2 centímetros e criei uma série de modelos da bolha que Victor mais gostou. Eu dei um espaço de 20 centímetros, fiz uma série de suportes para resistir à pressão da bolha empurrando contra ele e prendi a base. Maravilha. Quando retiramos a moldura, foi que pudemos ver como a ideia foi bem sucedida. Nunca tínhamos feito isso antes, e o resultado foi excelente. Que loucura! Mas o verdadeiro resultado será como vai encaixar no carro, e isso é o mais importante. Esse carro está em construção há muito tempo. É um carro conceitual. Ele passou por tantas etapas de desenvolvimento e agora está finalmente pronto. Eu estou muito feliz. O carro ficou sensacional, além das minhas expectativas. O teto de plástico, o interior, é um projeto totalmente customizado. O teto de plástico ficou impressionante. O carro é, como eu disse, uma obra de arte. O carro é uma obra-prima. Quando vi o Victor chegando com o carro, eu pensei, fala sério, cara, eu quero esse carro. Quando cheguei e o Ian viu o carro,
Todas as ideias se uniram e ele ficou impressionado. O carro chegou aqui e parecia uma nave espacial. Quem me dera não tivesse pneus. Ele abriu o teto de plástico e revelou o interior. Tinha um monte de coisas malucas lá dentro. Estou em êxtase. Ele ficou em êxtase. Tudo fluiu perfeitamente. Tivemos muito trabalho na primeira temporada, mas eu tô acostumado. E o melhor é o fator surpresa. A gente não fez distinção do que surgiu pra gente fazer e foi muito divertido. Uma curiosidade dos bastidores da primeira temporada é que eu ganhei um inspetor de oficina. Eu tenho meu cachorro número 1. Ué, acha que vai ganhar um petisco e zanzar por aí como bem entender? Eu estava muito nervoso em ter qualquer tipo de responsabilidade. E acabou que foi uma grande curtição. O mais legal de ter o Hellhound e eu andando pela oficina... Você não é o centro das atenções, esse é o meu show. São como fotos de infância, não é? A gente para e fala sobre essas realizações sem parar. Mas sabe como é? Ele é encantador. Versão brasileira Audiocorp. Mestre do Metal. Melhores projetos, primeira temporada. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi para o meu amigo Bill. Nós pegamos uma cabine de um caminhão International 1948 e colocamos num chassi de reboque moderno. Não foi uma parada fácil de fazer. Suamos a camisa. A carroceria precisava ser mais larga, para caber no chassi, então eu comecei pelos paralamas dianteiros. Nós colocamos essa cabine sobre o chassi e ficou o bicho. Eu gostei bastante. A maior preocupação do Bill é quanto ao acesso ao motor. Ele gosta da ideia de uma porta estilo velha guarda, de alçapão no capô. Eu acho que a gente pode fazer melhor. O plano aqui é que a dianteira do caminhão, o capô, os painéis laterais, os paralamas, o para-choque, os faróis, o que você quiser, que tudo deslize para frente e saia do caminho. Quer checar o óleo? Não tem nada para te impedir. Eu ajudei no projeto de um caminhão muito legal. Eu mostrei ao Bill um monte de fotos dele. E eu acho que podemos usar o mesmo processo aqui, só que numa escala maior. Nós precisamos trocar isso por um mecanismo de deslizamento. Estou pensando em algo como o trilho de guincho. Tá vendo esses dois tubos telescópicos quadrados? Se tivéssemos um material genérico... Eu tenho uns tubos lá no cavalete. Eu quero que você dê uma olhada. Talvez sirvam para isso. Essa é a peça, cara. Eu tenho uma ideia para fazer o nariz deslizante retrátil. Eu tenho esse receptor de engate de reboque e ele tem a parte de dentro para isso. Viu que é diferente do tubo externo, que tem as bordas arredondadas? Então, ele desliza muito bem. Eu pensei em tirar a ferrugem, mas parece que ela age como um rolamento. Então, isso vai ser colocado no chassi do caminhão, 2 deles, paralelos. Eu vou cortar 2 partes disso e a dianteira toda vai correr para fora. E ele se inclina aqui. Então ele vai deslizar para frente do caminhão e se inclinar para cima. É um tubo de aço telescópico quadrado. É super forte. Eu desconfio que vai ficar perfeito. Tudo é simples na teoria. É aí que nós prosperamos. Fazer na prática são outros 500. Esse projeto precisava de muita reforma debaixo da estrutura. Isso só para medição. Eu nunca montei uma dianteira deslizante num veículo tão grande, então eu tinha que ver em ação. É só a droga de um paralama aqui. E desse lado nem levanta. Que beleza. Todo esse trabalho, e ao chegar na hora da verdade, ficou preso. E logo com o Bill ali olhando. Que maravilha. Não se mexia. Não se mexia. Eu voltei a achar que o maldito era tão pesado que não fosse dar. E eu pensava, ai meu Deus, e agora? Quando você tem milhões de soldas, a chance de algumas acabarem se prendendo à cabine é bem grande. No final, foi isso que aconteceu. Esse capô não levantava direito porque estava soldada. Agora sim. E ele vai inclinar. Desse jeito.
É isso aí. Oh, Temos uma dianteira legal. basculada. Ficou incrível. Muito legal. Tudo o que eu esperava que fosse. Quase fui nocauteado, mas aguentei firme. Fiquei tonto, me esquivei, me defendi, mas venci. Foi muito sangue, suor e lágrimas que ele deu por isso aqui. Acabou que o caminhão ficou muito bom. O que eu mais gostei nele foi a visão da dianteira. É óbvio que sabemos que os paralamas foram alargados, mas ninguém imagina à primeira vista. A gente acha que é um baita de um caminhão. Eu não mudaria nada nesse caminhão. Gostei de tudo nele, de tudo, graças ao Ian e sua persistência e suas habilidades. É um caminhão multifuncional. Ele vai servir como um caminhão plataforma, um caminhão de carga, uma van. Ele faz de tudo. O caminhão do Bill se tornou um dos meus projetos favoritos. Minha maior satisfação é que o caminhão é um veículo de trabalho, o que é bem maneiro. Um outro projeto que eu fiz foi um Fusca 64 super customizado. Baseei ele num carrinho de brinquedo que eu ganhei. Uma das peças customizadas mais legais foram os faróis e os suportes. Esses faróis são uma viagem. Na verdade, são peças de alumínio escovado que eu encontrei no ferro velho. Eu praticamente fiz a unidade inteira. Eu tinha lentes de vidro e fiz todo o resto. As lâmpadas de feixe selado que eu colei por trás dessas lentes antigas são faróis alto e baixo de 12 volts. Parece uma peça de carro antigo, mas é feita à mão. Irado. Outro detalhe maneiro é como é montado no carro. É um tubo redondo que você pode ajustar para cima e para baixo. Pode mover para a direita e para a esquerda. Dá para ver que o pneu chega bem pertinho. Aí, quando o capô abaixa, essas formas estranhas contornam o capô. Dá pra ver a diferença quando paramos ele ao lado de um Fusca original. Eu me amarrei no alinhamento e na linha do teto extremamente cortada. Outra coisa que eu curto bastante quando corto o teto é todo o visual da dianteira rebaixada no design final. No começo eu estava construindo o carro para mim, mas eu coloquei ele para vender e foi assim que conheci o Mark. Ele virou um grande amigo e um cliente de longa data. Uau! Que loucura! Que loucura, cara! Meu nome é Mark Hayward, sou de uma cidadezinha próxima a Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Queríamos vir até a Califórnia conhecer o Ian e pegar essa bela joia parada ali. Que legal! Eu caibo aí, você tem 1,87, né? Tenho. Ah, tenho. Vai dar tudo certo, cara, tudo certo. Podemos dizer que compramos o carro sem ver. Foi uma coisa tipo bater o olho e gostar. Fizemos contato por e-mail e ele disse, talvez vocês estejam interessados no meu Fusca. Ele enviou uma foto e fechamos negócio. Como é que não pode gostar daquele carro? É fenomenal. O Mark não comprou só o Fusca. Ele trouxe outro projeto para que eu trabalhasse também. Olha, eu tenho uma coisa para você. Beleza, eu soube que havia um pequeno tesouro no reboque. Eu tenho um pequeno tesouro no reboque, vindo direto do norte gelado. Eita, que negócio é esse? É um Henry J. Fala sério. É? Acho que eu nunca vi um. Interessante, ele não tem porta-malas. Que tipo de carro não tem porta-malas? Vivi, eu temos projetos, nunca vou realizar. Então, tudo bem, vamos dar um para o Ian, ver o que ele faz. Se ficar parecido com aquele Fusca azul, nós vamos receber um belo de um Rod Rod. Vendo o trabalho dele, através do vídeo, vendo o carro agora pessoalmente, eu confio nele 100%. Eu acho que ele é criativo, é só deixar nas mãos dele. E é isso que ele fabrica e produz. Eu tenho fé que ele vai transformar o projeto que deixamos para ele aqui em alguma coisa grande. É um cara que pode transformar nada em alguma coisa. Isso é fenomenal, na minha opinião. A primeira vez que vi o Mark, eu mal sabia que ia trabalhar num dos projetos mais malucos. E esse Henry J era só a ponta do iceberg. Foi um trabalho bem técnico, mas eu sabia que eu queria manter o máximo possível do teto traseiro.
Então eu comecei na dianteira e fui fazendo até a traseira. Já terminei as colunas A. Agora eu estou totalmente envolvido com o corte desse teto. Essa é a altura do teto. Eu não queria cortar esse teto e ampliar, mas eu não tenho outra opção. Eu comecei a observar e percebi que esse trilho está afunilado. Então eu acho que eu vou poder tirar uma vantagem disso. Parece que o trilho é reto. Ele vai reto da porta até a coluna B. E daí ele começa a afunilar. Se eu tivesse que prender a coluna B, endireitar ele e puxar a traseira do teto para fora, ele ficaria reto até o final. Seria muito mais fácil deixar o trilho de lado. Mas mantendo ele no lugar, as pessoas vão pensar que é uma peça de fábrica e logo vão começar a comentar. Então, é isso que eu vou fazer, cortar o teto inteiro, de ponta a ponta, de cabo a rabo. Eu achei que esse carro seria mamão com açúcar. Eu falei com o cliente que seria como o Fusca que eu montei para ele. Aquilo foi moleza. Me ferrei. Você nunca sabe no que vai se meter. E o jeito de resolver é seguir adiante. Seguinte, eu vou fazer um corte até a coluna B. E provavelmente vou fazer um corte de alívio dentro, para ver se consigo torcer um pouco, mas estou sentindo que eu vou ter que cortar até a frente. Esse é um território desconhecido para mim. Eu só vou no tato. Vou fazer um corte de alívio na parte interna da estrutura e depois vou prender a estrutura de metal aberta para ver como fica. Essa é a parte delicada, porque ao retirar esse painel, eu posso soltar o trilho, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Essa é a parte complicada. Vai dar certo. Eu não vou nem ter que cortar a parte da frente da coluna B. Eu só tenho que colocar um batente na parte de trás da estrutura. E esse cara vai entrar certinho. Foi uma cagada. Eu fiz alguns cortes, empurrei a peça e ele entrou exatamente no lugar que tinha que entrar. É, por isso que eu cobro caro. Maravilha. Eu sei que parece moleza, mas o fato é que eu já cortei muitos carros e sei exatamente onde os painéis são mais flexíveis. E é por isso que eu acertei na mosca. Eu vou soldar bem aqui agora, como eu já planejava fazer. Os cortes no teto acabaram ficando menores do que eu imaginei que fossem ficar, o que foi um alívio enorme. Assim, foi só questão de cobrir os buracos com uma chapa de metal e fazer o acabamento. Esse tipo de trabalho é muito chato, mas são os resultados finais que mostram todo o esforço desde o início. Eu acho que, nesse caso, o corte dele foi bem sutil. Podia ter ficado mais radical. Parecia limpo de todos